Meus irmãos, vamos abrir em Romanos 8. Vamos ler dos versos 31 até o verso 39. Vamos orar antes. Senhor, te agradecemos por estarmos na tua casa, por agora podermos abrir a tua palavra e por um tempo aqui juntos como igreja meditarmos nela. Que o Senhor nos ajude a entendê-la pelo teu Espírito agora, para que possamos compreendê-la de forma correta, para que sejamos edificados, para que a tua igreja seja edificada e para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 8, a partir do versículo 31, a palavra nos diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! Um texto que exemplifica, acho que muito bem, o amor que Deus tem por nós. A firmeza que nós podemos ter no amor de Deus. A convicção de que nós podemos ter de que Ele nos ama. Nós vimos na semana passada sobre o amor de Deus. Nós vamos continuar um pouco hoje, como se fosse uma segunda parte. Porque nós vamos ver hoje, de fato, o amor de Deus por nós. Para nós. Quando eu digo por nós, eu estou querendo dizer os eleitos, a sua igreja, os cristãos, aqueles que foram chamados pelo Senhor para poderem viver com Cristo. Deus, Ele manifesta a sua bondade para toda a criação, meus irmãos. Toda a criação. Nós já vimos isso algumas vezes aqui. Ele manifesta a sua misericórdia sobre toda a criação. Inclusive, o Salmo 145 diz que o Senhor é bom para todos. A providência divina, ela é sobre todos, sobre justos e sobre injustos. Mas quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando de uma perfeição de Deus que é direcionada exclusivamente para os seus eleitos. É claro que, em certo grau, Deus manifesta o seu amor por toda a sua criação, porque Ele é amor. Nós lemos no texto hoje da nossa leitura bíblica de 1 João que Deus é amor. Nós vimos na semana passada sobre isso. É claro, Deus não pode manifestar alguma perfeição, Ele não pode se manifestar de alguma forma que não seja de acordo com a sua própria essência. Agora, o amor de Deus, Ele é reservado para os seus eleitos.
Ouça só o que fala Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Está falando aqui sobre os eleitos, está falando de um grupo de pessoas. Aqueles que foram predestinados para serem os filhos de Deus. E ele os predestinou em amor. Perceba que o amor de Deus está direcionado para os seus escolhidos. Aí nós vemos Paulo escrevendo um pouquinho depois, em Efésios 2:10, que somos criação de Deus realizada em Cristo. Aqui nós vemos o porquê o amor de Deus é reservado para os seus eleitos. Porque ele primeiro predestinou em amor aqueles que seriam, que são e que serão os filhos de Deus. Digo que foram, que são e que serão por conta do nosso chamado no tempo, na história. Mas aqueles que foram predestinados antes da criação do mundo foram predestinados em amor. E quando nós fomos chamados na história, quando nós recebemos esse chamado eficaz, essa regeneração pelo Espírito, isso significa que nós fomos gerados em Cristo. Nós fomos feitos novas criaturas, criados em Cristo Jesus. E é por isso que o amor de Deus é para os eleitos, porque não existe amor fora de Cristo. Não existe. Nós lemos aqui, Deus mostra o seu amor por nós, em que Ele enviou o seu Filho por nós, para morrer. O amor de Deus, ele é manifesto na pessoa do Filho. E nós somos criados em Cristo. O amor de Deus, ele é direcionado para as pessoas que são criadas em Cristo, aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Por isso que o amor de Deus, ele é reservado para os seus eleitos, porque não existe amor fora de Cristo. O padrão humano de amor é um padrão distorcido, é um amor errado, um amor pecaminoso. O amor puro, ele vem do próprio Deus, porque Jesus é Deus. E Jesus é Deus como o Pai é Deus. Eles são um Deus apenas. Não existe dois deuses ou três deuses, como muitas pessoas acreditam quando se trata da obra da Trindade. De acreditarem que são três deuses. Não, é apenas um Deus, em três pessoas. Então Jesus, ele é Deus como o Pai é Deus. A palavra nos diz que ele é a exata expressão do seu ser. Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Cristo um dia respondeu para um apóstolo dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Logo, Cristo é amor. Por quê? Porque Deus é amor. Então, Cristo é o amor. Se fomos criados em Cristo, como de fato fomos, creio estar falando para cristãos aqui, pessoas eleitas. Se de fato fomos criados em Cristo, nós fomos criados em amor. Nós fomos criados no próprio amor. É por isso que o amor de Deus está em nós, por meio de Cristo. Porque fora de Cristo não existe amor. Não existe. Quando você quiser ter algum padrão de amor, olhe para Jesus. Ele é o amor. Ele é o reflexo do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Ele é o próprio amor. Ele é o padrão do amor. É por isso que quando nós vemos, apenas como um exemplo aqui, em encontros de casais, quando vai se falar sobre amor e tudo mais, que você tem que amar a sua esposa, você tem que amar seu esposo e tudo mais, se ficar apenas por um ter que amar o outro, é um ensino
muito errado. Um ensino distorcido, pecaminoso, porque o padrão do amor é Cristo. Cristo é o noivo, a igreja, a noiva. O padrão de um casamento é justamente Cristo e a sua igreja. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Olha só o que Paulo nos ensina. Então percebam que o padrão do amor é o próprio Deus. Porque o amor procede de Deus, como nós vimos na semana passada aqui. E por proceder de Deus, o único padrão correto é o dele. Na verdade, é o único que existe, não existe outro. Qualquer outro é alguma variação que o homem tentou fazer e é sem sucesso. Então, meus amados, nós vemos que o principal propósito de Deus é recomendar o seu amor através do seu Filho, Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o único meio através do qual o amor de Deus flui na igreja. Deus tanto amou o seu Filho que esse amor é expansivo e Ele criou. E na criação Deus tanto amou o mundo. Deus tanto amou aqueles que creem no Filho, que enviou o seu próprio Filho para morrer por estes, para que possam desfrutar deste amor, para que possam desfrutar da vida do próprio Deus. Por isso Cristo é o único canal através do qual o amor de Deus flui no meio da igreja. Pelo qual o amor de Deus flui entre os irmãos, flui entre o próximo. Por quê? Por causa de Cristo. E Deus nos aceita quando nós estamos em Cristo. Deus nos aceita por nós termos o amor que o Filho tem. Porque agora, como novas criaturas, criados em Cristo, refletindo como um espelho a glória do Senhor, o Senhor nos aceita por causa deste amor, porque este amor foi colocado pelo próprio Deus. Esse amor é aperfeiçoado em nós pela obra do Espírito. Então, nós precisamos ter esta base muito bem firmada para nós entendermos o conceito do amor, para nós entendermos do amor de Deus por nós, o que significa esse amor por nós. E esse amor, ele é imbatível. Imbatível. Nada pode resistir a este amor. E aí nós começamos o nosso texto lendo: se Deus é por nós. Vocês conseguem entender o peso dessa frase? Deus é por nós. É pesada essa frase. Sabe por quê? Porque Paulo nos ensina que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. E mudaram a glória de Deus. Perverteram a glória do Senhor. Suprimiram a verdade em mentira. Romanos 1. Aquilo lá está falando da gente. Romanos 3, novamente. Não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém, todos inimigos de Deus. Nós temos em nós o pecado de Adão. O pecado de Adão foi justamente
deixar de amar o Senhor e amar a si mesmo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas Paulo está falando aqui agora que Deus é por nós. O ponto central da carta de Romanos como um todo é a justificação pela fé. Justificação, nós somos justificados. Paulo vem trabalhando todo esse conceito e parece que ele chega nesse ponto aqui de Romanos 8 e extravasa essa alegria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, agora justificados pela fé no sangue de Cristo, quem é que pode ser contra nós? Se Deus agora é por nós, o Senhor, o próprio Deus, nos mudou de lado. Nós, de inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Mais do que isso, passamos a ser filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso, meus amados. Isso é maravilhoso. Porque Paulo vem justamente restando quem é que pode ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Foi Cristo que morreu por nós. Ele vem falando justamente Deus é por nós. Por que motivo? Por causa da obra de Cristo, porque Cristo morreu por nós. E não só isso, Ele também ressuscitou. Mas não só isso, Ele ascendeu aos céus, Ele foi exaltado. Mas não também só isso, hoje Ele intercede por nós. Percebam, meus amados, que a obra de Jesus, hoje, a obra atual de Cristo, pós-morte, ressurreição e exaltação, sabe qual é? É interceder por nós. Jesus fez isso em João 17, quando nós lemos sobre a oração de Cristo. Ele estava intercedendo por nós. Pai, eu quero que aqueles que tu me deste, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Nós ainda não estamos com Cristo, mas o próprio Cristo continua intercedendo por nós, para que esse dia chegue de nós estarmos com Ele, contemplando a sua glória. Essa é uma ideia consoladora, meus irmãos. É muito consolador nós sabermos que o próprio Deus intercede por nós. Ainda mais quando nós estamos nas nossas dificuldades no meio da caminhada, o que é muito normal. Paulo fala assim, me alegro nas tribulações. Aí você olha para a vida de Paulo depois que ele foi convertido, só B.O. Já começou no ato da conversão, ficou cego durante 3 dias. Mas ele fala assim, eu me alegro nas tribulações. Sabe por quê? Porque o final do processo que começa na tribulação termina na esperança. Na esperança de que todas essas tribulações não se comparam com a glória que está reservada para nós. Então, quando nós pensamos que o Senhor, Ele está intercedendo por nós neste momento. Nós estamos aqui, eu estou pregando para os irmãos estão me ouvindo. Nós estamos em culto e neste momento Cristo está orando, intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. Isso significa que Deus é por nós.
Isso tem que ser consolador demais, meus amados. Por quê? Porque a nossa vida, de fato, ela é uma vida, ela é uma caminhada muito difícil, de muitas dificuldades. Nós precisamos ter um consolo. As pessoas que nós conhecemos, os irmãos devem ter diversas pessoas que não são cristãs, que procuram um descanso, que procuram um pouco de água no meio do deserto, que procuram um consolo e não encontram. Não encontram isso. Mas nós encontramos. Nós encontramos esse consolo no meio da dificuldade. Não quer dizer que a dificuldade acabou, pelo contrário. Essa declaração, Deus é por nós. Essa declaração de que a esperança não nos decepcionará, ela só pode ser feita quando nós estamos compartilhando os sofrimentos de Cristo. E isso nos alegra. Por quê? Porque nós nos alegramos nas tribulações. Nós estamos fazendo o mesmo caminho que Cristo fez. O nosso consolo é que nessa caminhada Deus é por nós, como intercedendo por nós aqui na terra. Eu não peço, Senhor, que os tire do mundo, não, mas que o Senhor os livre de todo mal. Não é para nós querermos viver isolados, como os monges que se isolam, achando que estão se santificando, isentos de todo mundo, de todo problema. Não. Mesmo que você faça qualquer coisa para tentar fugir dos seus problemas. Vou viajar para não sei aonde, vou passar um tempo num camping, vou me isolar pescando no meio da floresta amazônica. Seus problemas ainda estarão aqui te esperando quando você voltar. O nosso consolo está no nome do Senhor. Está no fato de que Ele é por nós. E ninguém será contra nós. Por quê? Porque Ele é por nós. Deus salvará o seu povo, meus amados. Não apesar dos seus sofrimentos, mas através deles. Olha só o que nós lemos no verso 36, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Você lembra de algum texto quando você lê isso? Algum texto lá de Isaías 53... quando a Bíblia fala que, como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Falando de Cristo. Cristo foi levado para o matadouro e ele não abriu a sua boca. Aí o salmista fala isso lá no Salmo 44 e Paulo agora está duplicando esta citação, que nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Se isso te entristece, eu espero que depois dessa palavra você entenda o amor de Deus por você. Isso deveria nos alegrar. Mas como? Nos alegrar? Nós estamos indo para o meio do matadouro, para o meio do problema. É que quando Cristo estava indo para aquela cruz, ele disse assim: Pai, seja feita a tua vontade. Sabe qual era a vontade do Pai? Era nos unir a Ele. Por isso Cristo padeceu para a nossa salvação. Para que haja, como hoje existe, a possibilidade de nós sermos salvos, de nós estarmos novamente com o Pai, para que nós desfrutemos do propósito original do homem, estar com Deus. Então, quando nós somos levados para o meio do matadouro, como ovelhas, nós temos que enxergar isso com bons olhos, como Paulo enxergou. Me alegro nas tribulações, porque essas tribulações têm que gerar em nós, por último, a esperança de podermos estar com Cristo.
como o próprio Cristo sabia que ele estaria com o Pai novamente. E melhor seria agora o caminho para nós podermos estar com Deus. Reconciliar. Cristo veio para reconciliar em si mesmo todas as coisas. Logo então, meus amados, Deus salvará o seu povo, não apesar de seus sofrimentos, mas através deles e até mesmo em função deles. Nós temos que entender, meus amados, que de algum modo, de alguma forma, os sofrimentos do povo de Deus estão incluídos nos propósitos de Deus. As coisas só caminham como Deus quer. Se Deus não quisesse, não caminhariam. Então, meus amados, se você passa por alguma dificuldade, por algum sofrimento, por alguma dor, é porque Deus quer. Com qual propósito? Me conformar mais à imagem do seu Filho. É propósito de Deus. A dor é propósito de Deus, de algum modo que às vezes a nossa mente tem uma dificuldade de poder entender. Mas é propósito de Deus. Não de modo a nós acrescentarmos alguma coisa àquilo que o próprio Messias passou por nós. Não. Porque o que Cristo passou foi único. Foi exclusivo. Para nós não sobrou uma cruz. Para nós não sobrou a via dolorosa, para nós não sobrou o Getsêmani, para nós não sobrou o Calvário. Mas que, de algum modo, o amor de Deus tenha um alcance maior pelo sofrimento dos seus filhos. De alguma forma, Deus manifesta o seu amor na nossa dor. E isso tem que ser muito prazeroso para nós. Não estou falando de alguma coisa que é fácil para mim aqui, meus irmãos. Estou apenas aqui querendo desfrutar do texto bíblico. Querendo desfrutar do que a Escritura nos traz. Que é nós nos alegrarmos, é nós nos deleitarmos em Deus. Quer seja nas nossas alegrias ou no nosso sofrimento. Sabe por quê? Porque se nós crermos nisso, de que Deus tem propósito no meio do sofrimento do seu povo, nós podemos estar certos de que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa esperança está no nome do Senhor. A nossa esperança está em Cristo. E aqueles que creem que no meio de todo o caos há um propósito de Deus para nós de sermos conformados à imagem do seu próprio Filho, nós então podemos ter certeza de que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Cristo por nós requeriu muito sofrimento. Muito sofrimento. Por que nós não quereríamos também passar por isso? Por que desfrutar apenas dos deleites que Deus nos dá? Agora, meus amados, quando nós afirmamos que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, nós conseguimos entender um pouco melhor que o amor de Deus, ele não é regulado pela abundância de fruto que o povo de Deus possa dar, por algo que o povo de Deus possa produzir. Não! O amor de Deus, ele é imutável. Nós vimos isso aqui semana passada. Ele é imutável. Não sofre nenhum tipo de alteração. O amor de Deus, ele é igual o tempo todo. E visto que Deus ama o seu povo,
em Cristo. Porque Cristo é o único canal que flui o amor de Deus. Então, como Deus ama o seu povo em Cristo, Ele ama o seu povo também como Cristo. O mesmo amor que o Pai demonstra ao seu Filho é o mesmo amor que Ele demonstra agora aos seus. Esse amor é incalculável. É incalculável. Que grande amor Ele tem por nós. O seu amor é o motivo pelo qual Ele nos renova a sua imagem, a imagem manchada pelo pecado. Aquela imagem perfeita que foi, de certa forma, ofuscada, não foi totalmente apagada, não, mas foi manchada, foi ofuscada pelo pecado. É o seu amor, o motivo pelo qual agora Ele nos regenera e renova em nós a sua imagem. Não por alguma coisa que nós tenhamos feito, não, mas por causa do seu amor. O amor de Deus é o motivo pelo qual Ele nos renova, pelo qual Ele nos regenera, pelo qual Ele nos restaura, pelo qual Ele nos traz novamente para si. Então nós vemos, meus irmãos, esta parte final de Romanos 8 aqui, depois de alguns capítulos em que Paulo vem falando, justamente trazendo o ponto da justificação, mas também trazendo a questão do pecado, da situação pecaminosa do homem, da possibilidade de nós podermos ser salvos em Cristo. Parece que no capítulo 8, nesse final, ele extravasa numa exclamação de alívio. Ele coloca uma mesma pergunta de 4 formas diferentes. Olha só, a primeira, no verso 31. Quem é contra nós? Ninguém é contra nós. Deus nos deu o seu Filho e nos dará todas as coisas com Ele. Segundo, no verso 33, quem apresentará alguma acusação contra nós? Ninguém também. O próprio Deus nos justificou. Isso significa Ele já nos declarou justos. Verso 34, terceiro ponto. Quem nos condenará? Ninguém também. Jesus já morreu, ressuscitou e foi exaltado. E agora, o que Ele faz? Intercede por nós. E a quarta, a mesma pergunta de uma quarta forma diferente, verso 35. Quem nos separará do seu amor? Ninguém. Ninguém. Nada. Em toda a criação pode nos separar do amor de Deus que está no nosso Rei Jesus. Nada. Perceba uma mesma pergunta de 4 formas diferentes. Parece que Paulo aqui está exclamando aliviadamente. Nada nos separa desse amor. Ninguém pode ser contra nós. Cristo nos justificou. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5 fala isso. Nada pode nos separar. Nada é mais irresistível do que a morte no mundo natural, mas nada tão invencível quanto o amor de Deus na esfera da graça. A W. Pink diz isso. Nada é mais irresistível do que a morte no mundo natural. Mas agora nós não fazemos mais parte do mundo natural. Nós estamos agora sendo participantes da graça, da natureza divina. E nada é tão invencível quanto o amor de Deus no que diz respeito à sua graça.
É da natureza do próprio Deus, meus irmãos. Unir os que são seus amados a si mesmo. E nós percebemos que isso faz parte da sua própria natureza, porque Ele enviou seu Filho para nos resgatar. É dele unir os que são seus a si mesmo. E é por isso que podemos crer com convicção de que nada em toda a criação pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é muito confortante para nós e consolador, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Um amor imutável, infinito, eterno, bondoso, misericordioso, santo, justo, benigno. Nós desfrutamos deste amor agora. Por quê? Porque Ele nos amou. O amor de Deus por nós foi demonstrado no fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós. E Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, intercede por nós. E a intercessão dEle nos garante de que nada nos separará deste amor. Nada.